querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, professor Ítalo Trigueiro, voltando nesse projeto que é mudar a sua vida, a conquista dos nossos sonhos é a realização dos seus objetivos. Não existe caminho para o êxito, senão a dedicação, meu caro aluno, minha cara aluna. Um detalhe básico para você que vai aí se preparar para as diversas provas espalhadas pelo Brasil inteiro. Se liga por um detalhe, dedicação nunca é demais. Abdicar, tá, do lazer nunca é demais. Primeiro, meu camarada, você trabalha, depois vem o seu lazer. Aproveita que tu é pobre e vamos estudar, meu compadre e minha comadre. Trigueiro, o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar um tema muito bacana, tá? Que vem aparecendo aí cada vez mais nas cobranças estaduais, literalmente, do estado de Goiás. Vou trabalhar com você o quê? As questões ligadas à geografia de Goiás. Ah, é, Trigueiro? É sim, tá? Formação territorial goiana, né? Mineração, pecuária, tudo isso vai entrar aí no bojo das questões, as atividades iniciais da ocupação do território goiano, tá? Que difere-se um pouco da ocupação inicial do território brasileiro, mas está dentro da perspectiva de ocupação da chamada América Portuguesa, beleza? E toda vez que a gente pensar, meninada, né, em Goiás, região centro-oeste do Brasil, a parte mais interior do nosso território, ela demorou um pouco mais para ser ocupada. Eu gosto sempre de deixar claro para vocês que a mineração tem um papel fundamental na ocupação do território goiano, no século XVIII. Porém, eu não posso chegar para você de paraquedas no século XVIII e dizer, bufo, né? Aqui está Goiás, jaz mineração. Não, não funciona assim, ok? O que é a construção desse território goiano? É importante você lembrar que se você fizer um retrocesso, eu não gosto nem de chamar de retrocesso, parece uma coisa, né, que deu errado, mas um resgate histórico, tá? E voltar, por exemplo, a século XVI, você vai ver que já haviam inúmeras expedições, tá, em direção à região centro-oeste do Brasil. No século XVI? Sim, século XVI. Apesar de que a mineração no século XVIII é fundamental para a gente entender o que é Goiás. Beleza? Mas século XVI, com certeza. E aí a gente tem duas linhas introdutórias, duas correntes de chegada a essa região. Os chamados missionários do norte, beleza? Missionários do norte, oriundos, né, da Amazônia, via Rio Tocantins, isso é extremamente importante, né, e também, tá, os chamados bandeirantes do sul. Então são duas linhas de ocupação do território goiano, tá, os bandeirantes do sul, oriundos, né, partidos, sobretudo, de São Vicente. Então fica essa dica para você. Já no século XVI existiam essas expedições. Os missionários do norte, tá? Eu gosto sempre de destacar isso, é importante, é relevante, volta e meia, a gente tem esse tipo de cobrança em prova, faziam parte das catequeses jesuíticas dentro do cenário amazônico. A importância, né, da igreja dentro do processo de colonização, as catequeses jesuíticas, tá? Nunca é demais lembrar da importância da famosa Companhia de Jesus dentro da ocupação do território brasileiro. Essas catequeses desciam, literalmente, né, o Rio Tocantins, ok? O Rio Tocantins, para chegar até o território que hoje a gente conhece, né, como território de Goiás, dos índios Goiás, tá? Então fica essa dica para você. Uma das primeiras expedições, inclusive, né, é de um frei chamado Frei Cristóvão de Lisboa. Frei Cristóvão de Lisboa, que vai iniciar, né, parte dessas ocupações no território goiano. Beleza? Então, existiam expedições
missionárias até a real condição, né, do que é a ocupação mineradora no século XVIII. Antes disso, a gente já tinha esse tipo de ocupação. Trigueiro, mas a fundação real, e é importante que se diga, certo? A fundação real, né, do território, ela está ligada, ela está diretamente associada, não dá para deixar de lembrar disso, à corrida do ouro. Ou, se você preferir, tá? Você pode chamar também de quê, Trigueiro? Marcha do Ouro. Beleza? Corrida do Ouro. Ou, se você preferir, você pode chamar de Marcha do Ouro. Beleza? Tranquilo? Trigueiro, essa Marcha do Ouro, essa Corrida do Ouro, tá ligada aos movimentos bandeirantes? Claro que tá, né? Não foge a ideia, né, dos bandeirantes paulistas, ok? A ocupação de todo o território nacional. Então, esses bandeirantes paulistas, eles têm, né, uma importância muito grande também na ocupação do território goiano. Cuidado, porque não foram só os bandeirantes, não foram só as bandeiras que chegaram no território goiano. Eu gosto sempre de tratar, né, que esta fundação real, ela sofreu intervenções de diversas expedições. E quando você falar de expedições territoriais em Goiás, você tem que lembrar de 3 tipos de expedições. Quais são essas expedições, Trigueiro? Qual a importância delas na ocupação do território goiano, sobretudo na mineração? Qual a diferença entre elas, quais as diferenças, no caso, e quais as semelhanças, né, que essas expedições vão ter? Você vai ter 3 tipos de expedições, ok? A gente vai chamar, né, de entradas, beleza? Cuidado com isso, ok? A gente vai ter as chamadas entradas. A gente vai ter as bandeiras, cuidado, beleza? Entradas. A gente vai ter as bandeiras e a gente vai ter as descidas, ok? Quem estuda aí a chamada geohistória de Goiás sabe do que a gente está falando, beleza? Uma, né, clássica, né, com relação às entradas, uma característica clássica com relação às entradas, é que, diferentemente, por exemplo, das bandeiras, elas eram expedições oficiais, elas eram financiadas pela coroa portuguesa. Ah, Trigueiro, então eu posso dizer que as entradas eram expedições oficiais, não tenha dúvida. Já as bandeiras, não. Ah, não, Trigueiro, mas as bandeiras do Anhanguera, que vai já chegar a Goiás, não eram oficiais? Não, já eu lhe digo, inclusive, né, o início da história do nepotismo goiano, vamos dizer assim, tá? As expedições oficiais dentro do território goiano. Trigueiro, expedições oficiais essas, como eu já disse para você, financiadas pela coroa portuguesa. Não esquece disso não, tá? Moçada, as, né, provas que cobram a geografia de Goiás, não se iluda, elas se repetem em questões, se repetem em assuntos, e a mineração, assim como a atividade que a segue, a pecuária, são extremamente cobradas. A gente, inclusive, vai resolver uma questãozinha já, para você entender um pouco disso, beleza? Trigueiro, e uma característica importante também das entradas, né? A gente sabe que em 1494, o Brasil assina, né, o famosíssimo tratado, né, o Brasil não, desculpa, né, Portugal, o Brasil sofre as consequências disso, Portugal assina o famosíssimo Tratado de Tordesilhas, criando o meridiano de Tordesilhas, devido à primeira negação da bula intercoetera, né, e a gente vai criar um limite territorial. As entradas, diferentemente das bandeiras, vou já fazer um quadro aqui para tentar explicar melhor essas diferenças. As entradas, diferentemente das bandeiras, elas seguiam os limites de Tordesilhas, ok? Seguiam os limites de Tordesilhas. Então, anote isso aí como uma informação extremamente importante.
bandeiras? As bandeiras já não eram expedições oriundas, né, da coroa portuguesa. As bandeiras, elas já tinham um outro cunho, tá? As bandeiras eram expedições privadas. As bandeiras eram expedições privadas. Tá? E aí você tem, óbvio, né, financiamento de alguns indivíduos, né, no cenário, vamos dizer assim, nacional. Da onde é que vinham as bandeiras, sobretudo? Né? Essas bandeiras, elas eram oriundas, sobretudo de São Vicente, né? Mais à frente vai virar São Paulo. E é engraçado porque a gente acha, né, que as bandeiras eram todas iguais. Cuidado! Existem 3 tipos de bandeira. Tá? Existem 3 variações de bandeiras, né? Os bandeirantes muito lembrados na nossa história, né? Eu gosto sempre de brincar, mas parece que os bandeirantes eram hippies, né? Que saíam no meio do nada, né? Estavam mochila nas costas e curtiam, tipo professor de geografia. Mas não é assim não, velho. Tá pensando que é moleza? Os bandeirantes, eles tinham funções, e as bandeiras tinham, né, obrigações. Entre as bandeiras, 3 vão se destacar, justamente os 3 tipos de bandeira. As bandeiras poderiam ser, e aí vai uma dica bacana, viu? Isso é importante pra caramba, isso cai em prova. As bandeiras poderiam ser bandeiras de apresamento. Apresamento de quem, Trigueiro? Do silvícola, tá? Do indígena, né? Do natural. E aí, cuidado, porque os bandeirantes são muito ligados à imagem dos atos heróicos, né? Quando, na realidade, é bom lembrar, vale a pena ressaltar, que boa parte do fluxo das bandeiras ligadas ao apresamento, ela foi responsável por um grande genocídio indígena no território brasileiro. No território goiano não deixa de ser diferente, beleza? A gente tinha ainda as bandeiras, que a gente chama bandeiras de prospecção. Bandeiras de prospecção. E aí, né, a exploração de ouro, sobretudo de pedras preciosas, de diamantes, ouro e diamante basicamente, certo? E a terceira forma de bandeira, né, é o chamado sertanismo de contrato. Lembra disso, ok? Sertanismo de contrato. Esquece disso não. Esse sertanismo de contrato, na realidade, eram bandeiras que eram contratadas, tá, para destruir quilombos, para destruir, né, comunidades silvícolas que se criavam em algumas partes do território, a fim, né, de um espelhamento, de um confronto, né, com a coroa portuguesa. Então vale a pena a gente destacar que essa evolução, né, do território passa pelas entradas, passa pelas bandeiras e passa pelas descidas. Trigueiro, o que diabo é que são as descidas? As descidas, moçada, lembrem-se, são expedições. Deixa eu anotar aqui para você. As descidas, faltou aqui um espaço para eu deixar as descidas. Vou botar a descida na parte mais alta. Vou botar a descida na subida, viu? Então não vacile não. As descidas, né, diferentemente das entradas, né, como expedições, né, oficiais financiadas somente pelas coroas, ou das bandeiras, em especial financiamento particular, eram, né, expedições jesuíticas. Eram expedições jesuíticas. E tinham, óbvio, o papel de quê, Trigueiro? De uma aculturação, né? Lembra dos jesuítas, tá? Aonde, Trigueiro? Na Amazônia. Lembra da Companhia de Jesus, já falei disso para você, né? E quando você pensa nessas descidas, lembre-se, né, que as descidas, elas conseguiram formar, tá, o que a gente vai chamar de reduções jesuíticas. Trigueiro, reduções jesuíticas, redutos jesuíticos, ok? Reduções jesuíticas. Isso é importante pra caramba. E essas reduções, elas também seguiam, né, de certa forma, o curso dos rios. Ou seja, o rio Tocantins, que serviu de descida para Frei, né, Cristóvão de Lisboa, serve também nas descidas, né, para a aculturação dos indivíduos, para o apresamento
Então fica essa dica para você que é bem bacana. Meninada, eu vou fazer aqui para vocês uma espécie de quadro resumo das diferenças básicas entre os 3 tipos de expedições que a gente tem no cenário goiano. Lembre-se de um detalhe, né? Não dá para pensar em Goiás fora da região centro-oeste. Mato Grosso também faz parte dessa realidade. Mas dentro do território goiano, né, é importante lembrar que existe uma semelhança tanto entre entradas, como entre bandeiras, como entre as descidas, que era a interiorização do território, a ocupação interior, né? Então havia essa busca pelo interior para tentar interligar esse interior às regiões litorâneas, né, de São Vicente e do Nordeste brasileiro. Então destaque isso aí, que é importante pra caramba. Trigueiro, vamos tentar aqui fazer uma diferença, né, básica, um quadro aqui, para você que diferencie as entradas, ok, as bandeiras, beleza, as bandeiras e também as famosas descidas, beleza? Entradas, bandeiras e descidas. Vamos lá. Meninada, primeira característica das entradas. Quem é que comandava isso? Quem é que orquestrava isso? Tá? Era o governo. Ok? Era o governo. Era a coroa. Positivo? Era a coroa. Então, cuidado com esse tipo, né, de detalhe. Já as bandeiras, quem era que orquestrava, Trigueiro? Era a iniciativa privada. Iniciativa privada. Inclusive, se você parar para lembrar, né, o Anhanguera, tá, que é o primeiro elemento colonizador, não que ele seja o primeiro a chegar, né, mas que ele realmente tinha um propósito de estruturar um território, uma habitação, né, uma estrutura de fato fixa, né, o chamado Bartolomeu Bueno da Silva. Eu gosto sempre de fazer essa lembrança, né, o senhor Anhanguera. Eu gosto de dizer que ele é o real fundador do território goiano, beleza? Bartolomeu Bueno da Silva. Lembra, tá, que tinha o Bartolomeu Bueno da Silva e tinha o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, os dois conhecidos, né, pela alcunha, pelo apelido de Anhanguera. Beleza? O pai, né, o senhor Bartolomeu pai, ele inclusive tinha um apelido, né, que era Diabo Velho, tá? Por que, Trigueiro, esse Diabo Velho, né? Engraçado, a história ela é fascinante, né, literalmente. Não tanto quanto a geografia, eu digo sempre isso, mas a história é fascinante. E o Bartolomeu Bueno da Silva, né, chegou em 1722, beleza? Marca essa data que é importante pra caramba, né? E dessa ocupação, tá? Ele levou ali seus 500 homens, né? Suas 152 armas, seus 39 cavalos e levou 2 religiosos, que era fundamental, né? E o apelido, né, de Diabo Velho, ele vem de uma prática onde na relação com os indígenas, né, para provocar, para causar medo aos indígenas, ele chegou e disse o seguinte: olha, se vocês não me disseram onde é que tem ouro, onde é que tem minério, onde é que tem isso, onde é que tem aquilo, tá? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tocar fogo nessa água todinha aqui, tocar fogo nos rios. Aí os índios disseram: oh, doido, tu toca fogo lá em nada, mas fuleira redeste, aí toca fogo na água. E aí o que é que ele fez? Ele tocou fogo na água, né? Professor, como é que ele toca fogo na água? Ele encheu um balde de cachaça, aguardente. Aí mostrou pros índios: aí, índio, vai ver que é putaria. Pá! Jogou o fósforo dentro, palito de fósforo, né? Pique, acendeu, começou a pegar fogo. E aí os índios ficaram: eita, fudeu, né? O bicho vai tocar fogo na água da gente, como é que eu vou tomar banho agora? O que é que eu vou fazer ali com as índias dentro da água? Encheu os peixes tudo torrado, lascou foi tudo, né, irmão? Né? E aí o Anhanguera consegue, né, essa proeza, vamos dizer assim, de ocupar. O Anhanguera, que faz parte, óbvio, de uma bandeira. E aí lembre-se, as bandeiras eram de iniciativa, ó, privada, tá? Quem é que financiou isso?
A primeira bandeira, o primeiro nepotismo goiano foi justamente o início de Goiás, né? O genro dele, na realidade, o genro do indivíduo, o senhor chamado João Leite da Silva Ortiz, tá? É o cara que vai financiar a parada. João Leite da Silva Ortiz, beleza? Que era genro do Anhanguera. Rolava já um nepotismozinho ali naquela época, isso não é coisa nova não, cara. E aí você tem a ocupação do território, tá? Trigueiro, as descidas não eram, né, nem de cunho governamentista, vamos dizer assim, nem de cunho privado, era tipo uma ONG, né? Nem a primeiro setor, nem a terceiro. Então é tipo uma ONG, Trigueiro, era formada pelos jesuítas, beleza? Pelos jesuítas da chamada Companhia de Jesus. Tranquilo? Da chamada Companhia de Jesus. Trigueiro, lembre-se de mais um detalhe, tá? Quando você observa esse ribuliço todo, as entradas, diferentemente das bandeiras, tá? Elas não tinham, literalmente, elas não visavam o lucro imediato. Elas não visavam o lucro imediato. Ok? O intuito, no primeiro momento, era descobrir, era desmembrar, era mapear a região. Óbvio, né? Se o lucro viesse posteriormente, maravilha. Já as bandeiras, não. As bandeiras tinham, sim, visavam, né, o lucro imediato. Ok? Elas visavam o lucro imediato. Beleza. Maravilha. Trigueiro, e os jesuítas? Os jesuítas estavam ali, meu irmão, só naquele negócio, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queriam o quê? Formar reduções jesuíticas. Ok? Formar reduções jesuíticas, redutos jesuíticos, como a gente disse para você. Isso aqui ajuda bastante, né, a tentar entender um pouco dessa ocupação do território goiano. Tudo isso a partir, óbvio, da mineração. Não se esqueça disso, não. Trigueiro, as entradas tinham como origem, vinham da onde, Trigueiro? Tanto da Bahia como de Pernambuco, ok? Tanto da Bahia como de Pernambuco. Já as bandeiras vinham da onde, Trigueiro? De São Vicente. De São Vicente. Beleza? Trigueiro, e as descidas? Vinham da onde? Da Amazônia. Não esqueça disso não. Tá? Da Amazônia. Qual era o tipo de entrada, né? O que é que elas realizavam? Normalmente a prospecção. Diferentemente, por exemplo, das bandeiras que tinham como finalidade o aprisionamento do silvícola do indígena, assim como também a chamada prospecção. Então, tanto eu tinha aqui o chamado apresamento, como no caso a gente tinha a bandeira de prospecção. E aí as descidas jesuíticas já não tinham mais nenhuma realidade com isso. E aí uma outra lembrança, as entradas seguiam os limites de Tordesilhas. Beleza? Diferente das bandeiras que não seguiam Tordesilhas. Então isso aqui, tá? É o que a gente gosta de chamar de quadro resumo, né, da ocupação do território goiano no seu início. Lembre-se, né? E se você pegar, tá, 1722, o início da ocupação, onde aparece a Anhanguera, né, onde aparece o processo de colonização de fato do território goiano, é o momento do auge, talvez ali, né, do início, na realidade, da mineração no centro-oeste brasileiro. É um grande foco de disputas na região. E a gente tinha essa condição importantíssima. A Anhanguera, que mais à frente, vai ser o chamado, né, superintendente de Minas, tá? E o genro, que era o cabo que tinha um trocado, né, que vai financiar a parada, né, vai ser, vamos dizer assim, o administrador da parada. E aí você vai ter a fundação do chamado Arraial de Santana, né, ou seja, a Vila Boa, que mais à frente vai ser a chamada cidade de
Goiás, beleza? Então a gente fez um andado aí, um pouco pela história da mineração. Essa mineração ela vai vigorar, tá? E vai se estender aí, né, até, vamos dizer assim, a formação da Capitania de Goiás. E aí a Capitania de Goiás vai ser fundada no dia 9 de maio de 1748, tranquilo? Por carta régia. Essa formação vai dar, né, um impulso ao crescimento econômico, mas mais à frente a derrocada da mineração vai promover um maior envolvimento da agricultura na região centro-oeste brasileira. Tranquilo? Eu quero resolver com você duas questões, tá, que são muito bacanas, são muito importantes, relacionadas aí à condição econômica de formação territorial de Goiás. E aí vamos lá. Questão 1, tá? Mostra aí pra gente, né, uma questão da Polícia Militar, tá, de Goiás, do ano 2010. E diz o seguinte: a formação do Estado de Goiás está associada a duas atividades econômicas que atraíram portugueses e brasileiros de vários pontos para o interior, beleza? Por volta do final do século XVIII, essas atividades destacadas em uma das opções abaixo eram a base da economia da antiga Vila Boa, mais tarde Goiás. Estamos fazendo referência a que atividades? Moçada, basicamente do início até o fim, né, desde o nosso encontro a gente falou da mineração, da importância da mineração, da ocupação do território goiano. Aí você olha para todas as outras opções. Aí o item B tem assim: drogas do sertão, pau-brasil. C tem café e borracha. O D tem cana-de-açúcar e cacau. O E tem algodão e tem pimenta do reino. Se você não marcar o A, que tem mineração e pecuária, aí tu taca a cabeça com toda a força aí na mesa, né, no computador, tu faz alguma coisa, né? Porque esse é o tipo de questão que você olha na hora da prova e você diz assim, não, fresca não, mas sabe é isso, né? Daria essa, né? Acabou a questão dessa, né? É para ninguém zerar, certo? Mas a gente teve cobrança recente, então cuidado. Já a segunda questão, ela exige um pouco mais de atenção do que a gente falou hoje. Mas óbvio, também não é nada do outro mundo. Se liga. A formação territorial de Goiás faz parte de um processo de expansão iniciado por aqueles que invadiram os domínios espanhóis. Opa! Quem é que invadiu o domínio espanhol? Trigueiro, ó, se liga. As entradas respeitavam o limite de Tordesilhas. Portanto, quem não respeitava, quem não seguia? As bandeiras. Quem foi que invadiu o território espanhol, aliás, né? A chamada América Espanhola? Os bandeirantes. Beleza. Trigueiro, o que é que os bandeirantes queriam? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui o texto. Caminhando por rios e atravessando florestas, superando obstáculos. A iniciativa paulista, opa, Trigueiro, da onde é que as bandeiras saíam? São Vicente, beleza? Tinham como objetivo, qual é o objetivo, filho? Aqui, ó, apresamento e prospecção. Aí você olha, só tem essa opção aí, não. Expandir o domínio agrícola, agricultura ou mineração no primeiro momento? Mineração. Olha o item B, cativar índios, cativar, né? Não é só chegar e dizer, índios, vem cá, né? Deixa eu te cativar, não. Ei, mas tu quer trabalhar comigo? Não sei o quê. Aí, não. Sola, chibata. É apresamento. É tomar para si a posse. Né? É torná-lo cativo seu, literalmente. Cativar o índio e buscar ouro. Opa, Trigueiro. Apresamento / prospecção. Trigueiro, eu acho que esse item é o correto. Vamos ver o item C. Fugir da dominação portuguesa. Não necessariamente existe uma fuga. Apesar de que as iniciativas as bandeiras, eram de iniciativa privada. Olha o item D, expandir as fronteiras da colônia, também não tinha esse objetivo, assim como explorar o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal ficou relegado já um primeiro momento da nossa história, tá? Que era o tal do ciclo, ou microciclo do pau-brasil. Portanto, o item correto é o item B, de bola. Olha aí. São questões fáceis de serem compreendidas, porque a evolução histórica, né, do território goiano, ela é marcada por traços muito fortes. Apesar de que a mineração, que tem uma expressividade muito grande no seu início, vai ter um ciclo, vai ser um ciclo muito curto.
e logo em seguida a pecuária já entra como uma atividade muito importante na ocupação do território goiano. Isso é um assunto para um outro momento, para um outro encontro que a gente vai ter mais à frente, beleza? Por enquanto fica aí um fortíssimo abraço.